As trajetórias e perspectivas do canto coral em Goiânia são os destaques do programa Viver Ciência, que começa agora. Manifestações artísticas como a música traduzem diversos aspectos históricos e culturais dos mais variados segmentos da sociedade. Na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG está sendo desenvolvida uma pesquisa sobre as trajetórias e perspectivas do canto coral em Goiânia. Goiânia é uma cidade bastante musical, né? A gente tem, desde a nossa tradição da antiga cidade de Goiás, depois quando o pessoal mudou para cá, nós trouxemos sempre uma tradição musical muito grande, seja na música instrumental popular, seja na música coral, né? Na igreja, na escola, né? O professor Joaquim Edson de Camargo veio do liceu lá da cidade de Goiás, veio para cá. E por alguma razão esse canto coral não tinha sido pesquisado ainda de maneira aprofundada aqui em Goiânia, né? Então nós tivemos essa ideia, eu trabalho na área, né, há muitos anos, e pela minha geração, né, eu tive condição de pegar muito esse canto coral na década de 80, que era a transição, o final da geração que tinha começado Goiânia nesse canto coral. Então nós nos dedicamos a justamente investigar essa história do canto coral em Goiânia, traçando a sua trajetória. Para resgatar desde as raízes do canto coral até traçar novas perspectivas desta prática cultural, o Núcleo de Pesquisa da EMAC tem feito um trabalho minucioso de pesquisa documental. Nós fizemos um levantamento, né, durante o projeto de vários acervos aqui de Goiânia, não só de partituras, mas de artigos. Não tinha muita coisa, como eu te disse, né? Muita coisa publicada em matéria de artigos. Mas nós fizemos pesquisas nesses acervos, onde tínhamos documentos a respeito da prática coral, né? Nós nos debruçamos de forma bastante exaustiva nas crônicas dos padres redentoristas de Campinas, né? Que inclusive antecederam a fundação de Goiânia, e eles tinham um manancial de informações nas crônicas. O padre tal veio reger o coral, o padre fulano fez o coral assim, o coral cantou. Então a gente fez uma pesquisa documental nesses acervos e também uma pesquisa documental musical. Então nós levantamos partituras, as edições utilizadas, né, nesse período antigo. Estão aqui comigo no estúdio do Viver Ciência o professor Ângelo de Oliveira Dias, coordenador da pesquisa que vamos conhecer neste episódio, e o bacharel em regência Germano Henrique Pereira Lopes. Sejam bem-vindos, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado. Obrigada, Germano. Começo com o senhor, professor Ângelo. Diante da lacuna identificada na revisão bibliográfica, né, sobre a história do canto coral em Goiânia, de que forma o projeto pretende, então, contribuir com essa área no aspecto cultural, na questão da prática e do ensino da música? Olha, de forma geral, nós no Brasil temos esse problema com a falta de pesquisa em relação às nossas raízes culturais, né? Então, em Goiânia, nós temos um manancial de canto coral que tem acompanhado a cidade desde sua fundação, né? Desde que o governo foi transferido para cá, em 1937, né? Da cidade de Goiás, e instituições importantes como a Escola Técnica, né? Que era a Escola de Artífices, e o Liceu vieram para cá, trazendo esse movimento de cultura, de canto orfeônico, né? De canto coral, que é o nosso objeto em foco. Nós temos muito pouca coisa contando essa história, esmiuçando. As coisas às vezes são deixadas assim ao sabor do vento. Então nós entendemos o nosso projeto, eu acredito que como todo projeto de pesquisa em área que envolve documentos e resgate histórico, que você conhecendo a história, você sabe onde você acertou e pode seguir adiante, você sabe onde você errou para não repetir. Então, o nosso projeto tem por objetivo justamente resgatar esse material todo do canto orfeônico, falando dos professores, das instituições, os grupos que nós tivemos, como é que foi o canto nas escolas, nas igrejas, como é que a música coral se desenvolveu em Goiás, né, especialmente em Goiânia, né? E, após isso, propor modificações e melhorias naquilo que possa ser trabalhado para que nós tenhamos um futuro mais generoso com a música coral, porque realmente é algo que transforma a sociedade em qualquer idade. O canto coral tem esse poder maravilhoso e a gente não pode deixar de usar essa ferramenta, né, para melhorarmos a vida do nosso goianiense.
Fazer pesquisa, a gente costuma falar aqui no programa que já é propriamente um grande desafio. Sim. E essa pesquisa é inédita nessa área, né, Germano? Quais Sim. foram, então, os maiores desafios que vocês enfrentaram aí ao longo desse caminho? Caminho que ainda não acabou, né, que está em andamento. O ineditismo da nossa pesquisa, porque Goiás, o estado de Goiás, a cidade de Goiânia já tem uma trajetória muito rica na construção musical. Mas, com relação à pesquisa em canto coral, realmente ainda é muito pouco. Temos algumas publicações de história da música goiana e tudo mais, mas especificamente de canto coral ainda é muito pouco. Então, as nossas fontes foram bem primárias. Então, esse foi realmente o maior desafio, né? Separar o que realmente iria interessar para a nossa pesquisa. Também complementa isso, professor, que seria essa questão foi um das trabalho fontes. de garimpagem, né? Um trabalho, você descobre, nós tivemos, por exemplo, eu estou na UFG como aluno da UFG desde 83, né? E depois, tanto no antigo curso técnico, depois eu fiz o superior aqui, estudei fora, mas voltei, né? Já estou lecionando no UFG há 22 anos. Então eu, de certa forma, participei do final de uma era do canto coral em Goiânia, que era quando nós tínhamos a professora Maria Lucy Veiga Teixeira, que dava aula no antigo Instituto de Artes. Quando ela se aposentou, encerrou uma era e começou outra. Então eu participei muito desse processo, então a gente acaba conhecendo muita gente. Então você conhece, aí você pergunta, fulano, você tem um programa daquela apresentação? Como é que era na década de 70? Aquela viagem do coral da Dona Fifia, que era o nome dela, né, o apelido dela, né? E então é um trabalho de garimpagem, você tem que, de certa forma, farejar onde é que estão os acervos, e você ir atrás e se surpreender. Uma das grandes surpresas foi o acervo do próprio coral da UFG e do maestro Jean Dulier, que foi um belga que morou aqui na década de 50 e 60, que estava numa seção da Biblioteca Central da UFG, bem aqui, esperando catalogação, e nós não sabíamos. Quando a gente chegou lá, e não tinha nem catálogo, eu falei, olha, tem esse material aqui de música. Nossa, mas a gente ficou assim numa felicidade, porque documentos, programas da década de 60, assim, documentos do antigo Conservatório de Música, anteriores à universidade, né? Então, assim, é um trabalho de garimpagem mesmo, e isso é emocionante, né? Ok, daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista. Quer participar do nosso programa? Envie uma mensagem para o Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir, você vai conhecer um pouco mais sobre a arte da regência. Saiba quais são os desafios de um maestro, este importante elo entre o compositor e os seus instrumentistas. A ciência é viva quando ela te permite compreender o mundo.